Olá pessoal, eu sou o Lucas da EcoEng e nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco para vocês sobre a composição dos módulos fotovoltaicos. Esse módulo que eu tenho aqui do meu lado é um módulo monocristalino da Canadian de 385 watts. A questão de monocristalino e policristalino eu expliquei bastante em um dos vídeos que você pode ver aqui, que eu explico a diferença aí e como você poderia escolher para o teu cliente também. Então esse módulo, ele geralmente no mercado você vai encontrar ele na medida 2:1 e ele é envolvido aqui por um frame, uma estrutura de alumínio. Todos os módulos policristalino, mono que vocês vão encontrar no mercado serão mais ou menos desse tipo, dessa medida e também com essa estrutura. Vai variar um pouco a medida conforme a potência do módulo e também se ele é poli ou mono. Tem módulos no mercado policristalinos, geralmente mais de 400 watts, inclusive da marca Canadian também, que eles têm a medida de 1,5 de largura por 2,10 de altura. E também eles são mais pesados, eles chegam aí a 23 quilos. Então eles vão variar entre 18 a 23 quilos também. Então basicamente os módulos são compostos por uma camada de vidro, que ele é pouco reflexível, para as células captarem a maior radiação possível, que é isso que importa muito na energia solar. Então após o vidro ele tem um encapsulamento de EVA, em cima da célula e também por trás da célula, que é o backsheet. Atrás da célula, esse backsheet, esse EVA, ele é branco. Até no meio das células vocês podem ver que fica branco aqui por causa dessa parte de trás mesmo dele. Esse encapsulamento é para proteger mesmo as células que estão aqui dentro. Então, entrando um pouco dentro do painel, vocês podem ver que tem linhas verticais e linhas horizontais. Essas linhas é que fazem a condução de corrente entre as células fotovoltaicas. E essas células fotovoltaicas, elas são compostas por silício dopadas de outros elementos químicos. A parte da face externa dela, que é essa face que vocês estão enxergando, ela é dopada de fósforo. E essa face ela é negativa. A parte de trás dessa célula ela é dopada de bóron e é a parte positiva da célula. Então, esses filamentos aqui, eles fazem a ligação entre a parte de trás e a parte da frente entre cada célula dessa. Então, essas células, elas são ligadas em série, cada uma são ligadas em série com a outra. Aqui vocês conseguem ver que tem riscos verticais e riscos horizontais. Esses riscos verticais e riscos horizontais servem para conduzir a corrente que é gerada dentro dessas células. Então, olhando bem de perto, esses riscos horizontais, vocês podem ver que eles saem da parte superior da célula e entram na parte inferior da outra célula, ligando sim positivo com negativo, sendo essa ligação positivo com negativo em série. Então cada uma dessas células aqui elas estão ligadas em série e chegando no final delas ligadas no diodo de bypass. O que é o diodo de bypass? O diodo de bypass é uma proteção interna do módulo que faz com que a corrente não circule em outro sentido, somente em um sentido. O que vai ajudar isso? Por exemplo, se você tiver sombra em uma célula somente, essa célula, se não fosse o diodo de bypass, ela seria vista como uma carga, porque a energia dela está sendo menor que as outras. Então, ela sendo vista como uma carga, ela poderia gerar um hotspot, que é um ponto quente no módulo, podendo gerar até incêndios. Então, isso não ocorre pelo diodo de bypass. Então o que acontece? Se você tiver sombra em uma célula dessa, o diodo de bypass que envolve essas duas linhas de células aqui, ele vai ser cancelado.
Então, se você tiver uma sombra nesse sentido, essas duas linhas serão canceladas. Se você tiver uma sombra nesse sentido, no sentido horizontal, todos os diodos de bypass nesse sentido serão também cancelados. O bom do half cell é que se você tiver uma sombra embaixo ou em cima nesse sentido, somente metade da placa vai ser afetada. Essa que é a maior vantagem. Pessoal, então se você gosta muito de energia solar, assim como nós da EcoEng, ou pretende ainda entrar nesse ramo de energia solar, não deixe de seguir o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais. Estaremos sempre postando conteúdos muito interessantes para vocês.